Bom dia, irmãos. Esse dia 31 de maio, esse domingo 31 de maio de 2020, o último domingo do mês de maio, e para encerrar, ou encerrando o mês de maio, nós vamos trabalhar com o texto de primeira carta de Pedro, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 7. Mas antes, porém, nós vamos cantar o hino 144, Segurança e Alegria. Vamos cantar ao Senhor. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver, por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. E após cantarmos então este hino, ou termos cantado, vamos orar ao nosso Deus, depois ler o texto de 1 Pedro. Pai Celeste, nós agradecemos o Teu nome por este último domingo do mês de maio. Pedimos, ó Deus, especialmente pelas famílias. O Senhor sabe a necessidade de cada família, a expectativa, alguns com angústia, dificuldade, mas que o Teu conforto e graça permaneça com cada um de nós, como família, como marido, como esposa, como filhos, sendo abençoados e sustentados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então na primeira carta de Pedro, capítulo 3, do verso 1 até o versículo 7, trabalhando com responsabilidade da família, incluindo pais, mãe e filhos. Então, 1 Pedro 3, ele diz assim: mulheres, ou esposa, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele não conhece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno da esposa e como é o exterior, com o frisado de cabelos, adereços de ouro,
aparato de vestuário, seja, porém, o interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valia ou valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissa ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, como discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois igualmente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Irmãos, em termos de responsabilidade e compromisso da família, incluindo primeiramente aqueles que geralmente residem na mesma casa, o pai, a esposa, ou a mãe e os filhos. Sabemos que o apóstolo Pedro tinha família porque era casado. Jesus Cristo, um dos milagres dele foi curar a sogra de Pedro. A Bíblia diz que certa feita Cristo entra na casa de Pedro e a sogra dele estava ardendo em febre, e Cristo foi ao quarto, a cura, e ela então diz que passa a servi-lo, imediatamente já passa às atividades da casa ou do lar. Esse texto de 1 Pedro capítulo 3, do verso 1 até o verso 6, o apóstolo começa a falar das esposas ou das mulheres, e fala algumas coisas que são essenciais, como foram essenciais e continuam sendo essenciais para a harmonia dentro do lar, ou seja, a responsabilidade da casa. Algumas pessoas achando que hoje, em 2020, a família é diferente, a esposa é diferente, os filhos são diferentes, o marido é diferente dos homens bíblicos. Claro que o tempo é diferente, no entanto, as responsabilidades no que diz respeito ao compromisso de um para com o outro e o temor do Senhor, isso não mudou. Pecado continua sendo pecado, amor ao marido continua sendo amor ao marido, amor à esposa e cuidado com a esposa continua sendo a mesma que Deus estabeleceu. A responsabilidade dos filhos e compromisso dos filhos continua sendo o mesmo, isso não mudou com o tempo. Claro que alguns indivíduos, inculcando-se por sábios, segundo Romanos 1, tornaram-se loucos e tentaram desprezar o conhecimento de Deus e impor o seu conhecimento, ou a sua cultura, ou o seu contexto social ou moral. E isso não funcionou. Voltando os olhos então para o texto bíblico, ele diz que, primeiro, as mulheres deveriam ser submissas ao próprio marido com o objetivo, ele diz, para que se alguns ainda não temam ao Senhor, possam ser ganhos por meio da palavra de Deus, seja ganho por meio da palavra de Deus, observando o procedimento e a responsabilidade, o compromisso da esposa com o lar. No verso 2, ele diz que os maridos observam esse procedimento cheio de temor da esposa, não temor do marido, mas temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Verso 3, ele disse que o que é interior deve ser superior ao exterior. Ele disse, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços e outras coisas, mas seja, porém, o interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito, que ele diz que a mulher deve ter um espírito manso e tranquilo,
que é de grande valor diante de Deus. Então, de pouco adianta o aparato ou a formosura, o que é exterior, se não vier acompanhado de um espírito manso e tranquilo, para que o esposo, o restante da família, os filhos, sejam ganho para o Senhor, sem palavra alguma. Então ele diz que, primeiro, a esposa continue sendo submissa ao marido, isso é Deus quem coloca essa responsabilidade, submissão debaixo da mesma missão, para a edificação do lar, e não sendo, como alguns usam a palavra, sendo capacho de marido. Não é isso que Deus estabelece, é que a mulher, o homem é o cabeça, mas Cristo é o cabeça do lar, o marido é o responsável, o cabeça da família, a mulher com a mesma responsabilidade de comissão, missão com o marido, por isso ela é submissa. E segundo a ordem de Gênesis, ela é uma auxiliadora idônea. Então, nesse contexto de Pedro, ele diz, olha, a mulher seja submissa, o interior fale mais alto do que o exterior, porque ela tem um espírito manso e tranquilo diante do Senhor. Ele diz, é de grande valor diante de Deus. E aí ele usa o exemplo no verso 5, pois foi assim também que a si mesma se ataviaram, se enfeitaram ou viveram as mulheres de outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus. Também as mulheres contemporâneas devem se olhar, se achar, se considerar, se manter como mulheres santas diante de Deus, separadas para uma missão extraordinária, para uma missão de ajudar, de conduzir o seu lar, começando com respeito pelo aquele que é o seu marido, depois vendo que o interior fala mais do que o exterior, manter o espírito manso e tranquilo, olhar para as mulheres bíblicas como exemplo a serem seguidos ou serem seguidas, e ele diz, estando sempre submissa ao seu próprio marido. E aí ela usa o exemplo de Sara no verso 6, como Sara que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, seja do cabeça, do responsável, mas ela mantém com respeito, e ela disse, aí ele diz o seguinte, da qual vocês mulheres contemporâneas se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo a perturbação alguma. Então as mulheres de hoje, elas têm a mesma missão que as mulheres bíblicas tiveram desde a Eva e do Adão. Mulheres submissas, auxiliares, idôneas, o interior falando mais do que o exterior, atentando para a condução do seu lar, como uma mulher corresponsável com o seu marido, debaixo de uma missão para o bem-estar da família. Ele diz que elas olham para as mulheres bíblicas e elas acham essas mulheres como exemplos, e aí por fim ele coloca Sara como a mãe das mulheres contemporâneas, e ele diz que a Sara chamou o próprio Abraão de Senhor. E aí no versículo 7, ele gasta 6 versos para falar sobre as mulheres, e um verso para falar sobre os homens ou maridos. No entanto, ele diz assim, maridos, vós igualmente. Ou seja, a mesma missão das mulheres até o verso 6 é a mesma missão para o marido, no sentido de também responsável, corresponsável, cabeça, responsável pela sua esposa, responsável pela sua família. Ele disse, tendo amor e sempre usando o interior mais do que o exterior. Claro que o exterior é importante, é necessário, faz bem, a saúde do corpo, a higiene corporal,
o cuidado com o corpo, afinal de contas, nosso corpo é o templo e santuário do Espírito Santo e de Deus. No entanto, ele diz assim: e vós, maridos, chama a atenção do marido para algumas coisas. Primeiro, vivei a vida comum do lar. Alguns maridos entram e saem de casa, e a sua casa passa a ser apenas um dormitório. Ele sai de manhã, vai para suas atividades, volta à noite, alguns não querem ser perturbados, vê um pouco de TV e de repente dorme e sai de novo, e assim passa anos e anos. E alguns ficam esperando: quando eu aposentar, eu vou viver um pouco mais com a minha família. Irmãos, para os maridos, a Bíblia diz o seguinte: vocês, maridos, vivei a vida comum do lar, participe do seu lar, da vida dos seus filhos, da esposa. Qual a necessidade emocional, física, de cada membro dessa família? Você tem conhecimento do que acontece no seu lar? Como está o seu relacionamento com a esposa e com o filho, se tiver? Ele disse: vivei a vida comum do lar, e aí ele diz: com discernimento. Ou seja, tem essa responsabilidade, mas o discernimento para ver o que é de grande valor ou de grande necessidade no seu lar, ou a que parte você ainda não está cumprindo nesse relacionamento familiar. Ele disse: tendo consideração para com a tua mulher como parte mais frágil. A mulher é mais frágil emocionalmente, nem sempre fisicamente, mas geralmente ela tem necessidades emocionais que precisam ser supridas pelo relacionamento com o marido. E ele diz que você deve olhar a necessidade dela como parte mais frágil, por isso tratai-a com dignidade, coloque em lugar especial. A tua mulher deve ser tratada com dignidade, com respeito, com carinho, e colocando-a num patamar mais alto no dia a dia, no teu relacionamento familiar. Quando você vai para Provérbios 31, diz que o marido olha para a esposa e diz: olha, todas as mulheres são extraordinárias ou são lindas, mas tu a todas sobrepujas. E aí os filhos chamam essa mulher de ditosa. Que bom isso! E agora o apóstolo Pedro chama a atenção dos maridos para, primeiro, viver a vida comum do lar, tratar a mulher com discernimento. Ele diz: porque ela é mais frágil. Cuidado com o seu linguajar com a sua esposa, as suas expressões ou a sua expressão verbal. Como você está tratando essa que Deus te colocou ou colocou para você como a tua auxiliar. Ele diz: com a sua idônea, como aquela que está debaixo da mesma missão, que vocês caminham na mesma direção. Jeremias diz que deu-lhe um só coração e um só caminho para todos os dias da vida, para que vocês sejam extremamente amados e cuidados por Deus. E ele diz que para o bem de vocês e para o bem dos filhos de vocês. Então fique atento nesta responsabilidade familiar. E ainda no verso 7, ele disse: porque vocês são herdeiros da mesma graça de vida. Ele diz tudo isso, marido, você olhando para a esposa, vivendo a vida comum do lar, tratando-a com dignidade, sabendo que ela é mais frágil emocionalmente, diz o texto, tratai-a com dignidade, porque vocês são herdeiros da mesma graça de vida, em termos espirituais, em termos de compromisso com Deus, em termos de salvação, de perdão, redenção, restauração. O homem não é mais importante do que a esposa. A esposa não é mais importante do que o marido. Ele disse: os dois são herdeiros da mesma graça de vida, e Deus tem um objetivo na última linha. Ele disse: para que não se interrompam as vossas orações, as confusões familiares,
As discórdias familiares atrapalham a comunhão com Deus. As brigas, as discórdias atrapalham a comunhão com Deus. Por isso Deus diz, para que não se interrompam as vossas orações. Então, nessa responsabilidade, o compromisso da família com Deus, entre marido, esposa e filhos, é para que não se interrompam as vossas orações. E aí, em se tratando dos filhos, se tiverem, eu vou para Efésios 6, do verso 1 até o verso 4. E aí, irmãos, no que Deus estabelece para a família, não há discussão, não cabe a mulher discutir, o marido discutir, ou os filhos discutirem, achando que é injusto a ordem de Deus, porque Deus é absoluto e soberano e Ele sabe o melhor. E lá em Efésios 6, a Bíblia diz, filhos, em tudo obedecei os vossos pais, porque é justo, para que se tenha vida tranquila, com toda piedade e respeito, para que sejas de longa vida sobre a terra, em termos de qualidade. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, porque é justo. É claro que a obediência dos filhos aos seus pais não é uma obediência cega, absurdas, com ordens absurdas, não é isso que ele está dizendo, mas quando esses pais respeitam e cuidam dos seus filhos, não há o que os filhos discutirem com os pais, porque Deus diz que os filhos devem obedecer os seus pais, primeiro porque é justo, primeiro porque você honra e dá valor aos seus pais, e no dia a dia não dá para o filho discutir com o pai ou com a mãe para saber se essa ordem é justa ou injusta. Ele diz, se a ordem é dada no Senhor ou pelo Senhor, então a ordem é justa. Se esses pais temem ao Senhor, obedecem ao Senhor, então a ordem aos filhos é ordem justa, não é injusta. Então não cabe filhos evangélicos, filhos cristãos, discutindo com seus pais, querendo dar ordem a seus pais, achando que eles mandam, desmandam, merecem tudo, e aí por isso eles discutem com os pais. Não. Se queremos paz e harmonia em nossos lares, em nossa família, precisamos obedecer os princípios estabelecidos por Deus e não pela sociedade. E neste texto e em Efésios 6, o que Deus estabelece é que a esposa seja submissa, querendo ou não. Ele diz que a esposa observa como é que as santas mulheres no passado, tementes a Deus, se comportaram, e elas seguem os mesmos princípios. A Sara se tornou mãe dessas mulheres em termos de compromisso e responsabilidade e submissão. Que as mulheres observem que o interior, com o espírito manso e tranquilo, seja superior à vaidade, ou então o aspecto físico. E por fim, ele diz que essas mulheres agem dessa maneira para que a palavra de Deus não seja anulada em seu lar. E para o marido, ele diz que esses maridos primeiro devem viver a vida comum do lar. Deve viver a esposa debaixo da mesma missão, cuidando do seu lar. Eles caminham na mesma direção. E aí ele precisa saber o que está acontecendo no seu lar. Ele diz que esse marido deve tratar essa mulher com dignidade. Ele diz que esse marido tem que saber que esta mulher segundo a Bíblia, é um pouco mais frágil. Eu creio que é no aspecto emocional. Haja vista que, em tese, ou geralmente as mulheres choram mais do que os homens. Tem alguma coisa que a emociona mais do que os homens. Ele disse, mas observe e trate essa mulher com dignidade. Ele disse, vocês são herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. E os filhos, trabalhando e caminhando na mesma direção, obedecendo os pais, sendo submissos aos pais, para que tenham vida longa sobre a terra, longa em termos de qualidade. Geralmente os filhos rebeldes são ceifados da terra antes da hora.
Impressionante isso. Geralmente os filhos rebeldes e desobedientes, segundo Provérbios, têm os seus olhos arrancados pelos filhos das águias, pelos pintões das águias, e diz que a criança entregue a si mesmo é a vergonha dos seus pais, e diz que os filhos não devem abandonar os seus pais quando vierem a obedecer, e diz que os filhos devem atentar para as cãs dos seus pais. E aí ele diz em em Efésios 6, que esses filhos devem obedecer no Senhor, porque é justo. É então que Deus abençoe a nossa família nesse último domingo de maio, mas que a gente, durante todo o ano, todos os dias, atente para esses deveres da família, deveres estabelecidos por Deus e não por alguns da atualidade que têm uma visão turva dos deveres de Deus e tentam colocar os seus deveres ou estabelecer achando que são absolutos. Não, para nós cristãos, os deveres da família ainda são e serão sempre os que Deus estabeleceu. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar o hino 395, Amor no Lar. Assim a gente encerra esse mês de do lar ou da família, cantando o hino 395, o Amor no Lar, e na sequência, oração e bênção apostólica. Vamos cantar ao Senhor. E depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, sim, juncados de ramos em flor. Surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos de nosso labor. Sim, contentes em tudo sorrimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras o ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. Tendo cantado então este hino, que já é uma oração e uma poesia sobre o lar, vamos orar. Ó Deus, e assim nós queremos que a Tua misericórdia e graça seja sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Ó Deus, atentando como marido, como esposa, como filhos, para o que o Senhor, como Deus, estabelece para cada um de nós. Fica, pois, ó Deus, conosco e abençoe cada família, a cada lar que tenha atentado, que tenha ouvido a Tua palavra, que seja estabelecido para a glória do Teu nome. E assim, ó Deus, que a Tua bênção eterna e soberana e a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo permaneça com cada marido, com cada esposa, com cada filho, hoje e eternamente. Amém.
Acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando o cuidado, o cuidado, o cuidado. Sob o brilho intenso como espelho a reluzir, desvendando o mais profundo abismo, minha alma, tua alma, nossa alma, na dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz como expressão. Dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz como expressão de louvor a quem por mim morreu. Enfrentar a lida até chegar o fim, e será apenas o começo de uma vida, outra vida, e que vida, nova vida. Dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz como expressão. Dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz como expressão de louvor a quem por mim morreu. Ele é Jesus, nova vida, a minha luz. Então, irmãos, após essa devocional, então,
agora pela manhã nós vamos prosseguir com a nossa aula da Escola Dominical, uma aula online, e também lembrando que a igreja, neste domingo 31, ela permanece aberta. Agora pela manhã, se algum irmão quiser vir à igreja, poderá vir até às 11h30, estaremos aqui na igreja orando e recebendo alguns dos irmãos. Lembrando, você deve vir também de máscara, não teremos um grande movimento na igreja, mas alguns irmãos, se quiserem vir, poderão estar aqui conosco para orarmos ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Bom dia. Bom dia, igreja que está em casa, e nessa manhã nós vamos estudar a lição 3, da nossa revista Nossa Fé, que tem o título Apatia e Esfriamento. Sua igreja precisa de revitalização. Nós já tivemos a lição 1 e 2, uma falada pelo nosso irmão Emerson Profiro, reverendo Emerson Profiro, e a outra pela nossa irmã Aline, e agora a lição de número 3. Nós vamos estudar nesta manhã com o tema Pressupostos Teológicos para a Revitalização da Igreja. E o texto base está em Colossenses 2, o versículo 8. Mas eu vou ler até o verso 15 de Colossenses 2, de 8 até o verso 15, porque ele apresenta, já que dentro desse tema Pressupostos Teológicos para a Revitalização da Igreja, ele trata de alguns assuntos interessantes para nós como igreja e povo de Deus que estuda, medita na sua palavra. Então vamos ler Colossenses 2, a partir do verso 8. Ele diz: advertência contra falsos ensinos, a divindade de Cristo e sua obra redentora. Ele disse: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando-vos todos os vossos deleitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E agora repetindo apenas o verso 8, e diz: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua vã filosofia ou vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Jesus Cristo. Pressupostos teológicos para a revitalização da igreja. Alguns líderes contemporâneos, isso não é de hoje, mas estamos falando de hoje, 2020, nós temos várias dificuldades, vários problemas, porque alguns líderes, querendo aumentar ou fazer crescer o movimento na comunidade, da sua comunidade, eles partem para um pragmatismo, para algo que foge da palavra de Deus, foge dos ensinamentos de Deus. Isso não é de hoje. Na época dos apóstolos você encontra algumas coisas estranhas, e por isso Paulo está escrevendo e ele vai dizer: cuidado
para que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então ele faz uma advertência para que a igreja de Colossos não se permita enganar, porque alguns homens, com sutileza ou tradição deles e não tradição bíblica, pode conduzir o grupo, a igreja, para um caminho distante da realidade espiritual. E já de começo o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: ó Gálatas insensatos, quem vos induziu ou quem vos fascinou a fugir ou correr para um outro evangelho? E aí Paulo diz: e na verdade não há outro evangelho, mas alguns perverteram o evangelho de Cristo. E aí Paulo diz: olha, mesmo que eu, ou mesmo que desça um anjo do céu e pregue um evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja anátema. Então, com essas verdades bíblicas, vamos ver os pressupostos teológicos para a revitalização da igreja. E a primeira coisa que o autor desta revista ou desta lição diz é fiel exposição bíblica. Em Romanos 1, verso 16, ele diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, o pressuposto teológico para a revitalização da igreja começa com a fiel exposição bíblica. O líder da igreja contemporânea ou da sua comunidade contemporânea, ele não pode inventar algo, fugir da palavra de Deus para ver o crescimento numérico da sua comunidade sem base bíblica. Então nós precisamos fazer uma exposição real e fiel da palavra de Deus. Revitalização não significa trazer novidades para a igreja. Não há necessidade de inventar nada, ao contrário. Para revitalizar a igreja, é preciso voltar às antigas doutrinas da graça. Então a igreja, ela se revitaliza, se fortifica, quando ela tem e mantém a Bíblia, a palavra de Deus, como regra de fé e prática. A igreja, com consciência do Deus vivo, do Cristo vivo, do Espírito Santo vivo, a Trindade em ação permanente pela igreja, guardando, salvando, perdoando e restaurando. E o cristão com a consciência de pecado. Se não tiver consciência de pecado, necessidade de arrependimento, necessidade de manter plena e íntima comunhão com Deus, esse indivíduo, esse cristão ou a comunidade não se revitaliza, ela não se fortifica, ela não tem força para vencer o mundo. Como diz 1 João 5,19, a Bíblia diz: nós sabemos que nós somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Então a igreja, o primeiro pressuposto teológico para a igreja ser revitalizada no instante presente é ter uma fiel exposição da Bíblia. Pregar a palavra. Ele fala para Timóteo, Paulo induzindo a Timóteo, dizendo assim: olha, prega a palavra, cuida da doutrina. Em Atos 6, por exemplo, verso 7, 12 e 24, ele diz que o crescimento da palavra entre os não cristãos, ele diz que naturalmente o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Sabe por quê? Porque a igreja permanecia na doutrina, na oração, no partir do pão. Então essa igreja primitiva, a igreja apostólica, que não arredava o pé, não negociava os seus princípios, ela era uma igreja forte, uma igreja que a todo instante estava vitalizada e revitalizada, ou se revitalizando em Cristo, porque tinha uma exposição séria da palavra, porque não fugia da palavra. Lá os Gálatas, quando começaram a fugir,
O apóstolo Paulo vem e diz, olha, mesmo que um anjo venha e pregue algo diferente, então seja anátema. Hoje nós temos esse bombardeio de pragmatismo para a igreja contemporânea, de ideias contrárias à palavra de Deus, e isso tem levado a igreja, levado a grupos religiosos ou de prática religiosa a se afastarem da palavra de Deus. Então, os pressupostos teológicos para a revitalização da igreja, primeiro é a fiel exposição bíblica. Não é achismo, não é pensismo, não é pragmatismo, mas é o que a Bíblia diz. E este outro segundo ponto que o autor da lição traz para nós é o crescimento total da igreja. A igreja cresce na sua totalidade. Os crentes ou os membros da comunidade, eles têm um compromisso com o corpo de Cristo. E esta é uma das figuras marcantes no Novo Testamento que o apóstolo usa para a igreja local, mas também para a igreja em todo o mundo, a igreja de Jesus Cristo. Ela é o corpo de Cristo. E ele diz que todos os membros, todas as juntas, trabalham para a edificação do corpo. E aí, quando a gente fala de igreja militante, não estou falando só da igreja presbiteriana local. São os membros de qualquer outra igreja evangélica em todo o mundo. Nós somos membros do mesmo corpo, onde ele diz que Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça desse povo. E aí nós, como membros desse corpo, crescemos em graça e conhecimento. O apóstolo Paulo diz aos Efésios, no capítulo 4, o seguinte, ele diz o apóstolo Paulo, ele que devemos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu propósito. A igreja é o corpo de Cristo e nós os seus membros. O verso 19 de Colossenses 2, ele disse isso que nós lemos, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Crescimento de igreja, revitalização de igreja, não é um movimento produzido pelo líder, pelo pastor ou pela igreja. A revitalização da igreja, o pressuposto teológico, é algo que vem de Deus. É uma consciência que a liderança tem, que a igreja tem, de ver a necessidade de manter plena e íntima comunhão com Deus. Então, primeiro, pregar à igreja a palavra de Deus que é viva e eficaz. Olhar para a igreja e ver como um crescimento total, porque cada membro é como se fosse uma junta do corpo, e onde o Cristo é a cabeça. Então nós caminhamos na direção que Cristo determina, e não na direção que o líder determina, principalmente se ele cair num pragmatismo, querer inventar, produzir um movimento próprio, sem base bíblica para o crescimento da igreja. Eu creio que a igreja atual está enfrentando grandes crises em todos os aspectos. E a base dessa crise, ela vem porque nós estamos no analfabetismo bíblico muito grande. Os cristãos não conhecem a Bíblia. O profeta disse que o povo de Deus estava sendo consumido porque lhe faltava conhecimento. Hoje, os crentes têm dificuldade em tirar 10, 15, 30 ou 1 hora, 60 minutos para leitura bíblica diária. Às vezes passa uma semana sem leitura bíblica diária, mas está se alimentando do que dizem que é, do que alguém falou, do que alguém sonhou, do que alguém profetizou, do que alguém declarou, do que alguém determinou,
mas sem nenhuma base bíblica. Jesus Cristo manda os seus contemporâneos a examinarem as Escrituras, porque elas testificam de Deus ou de Cristo. O apóstolo Paulo pede que a igreja se mantenha firme na palavra, não se desvie. É preciso que busque esse conhecimento bíblico para ver Deus como Deus absoluto, como Cristo, Senhor e Salvador da igreja, o Espírito Santo como ensinador, consolador, edificador da igreja, e os crentes mantendo esta comunhão vitalizadora com Cristo, que é o cabeça da igreja. Essa igreja prega a palavra com fidelidade, ela cresce mutuamente, porque os irmãos se veem como membro uns dos outros, e aí o corpo dessa igreja, que é o corpo de Cristo, ele caminha em meio às lutas, dificuldades. No entanto, essa igreja, ela tem como regra olhar para o seu grupo e ver como corpo de Cristo, e ver que a cabeça desse corpo é Jesus Cristo. Então não cabe invencionismo, achismo, pensismo, eu acho que é desse jeito, eu acho que é daquele jeito. Não, é preciso voltar à Bíblia. A igreja de hoje precisa voltar à Bíblia, porque os pressupostos teológicos são, primeiro, pregar a palavra com fidelidade, olhar para a igreja como um todo, crescer na graça e no conhecimento de Cristo. E tem uma expressão que ele coloca na lição, achei interessante, na página 22 do Hendrickson, que ele diz o seguinte, na página de número 22, na página do lado esquerdo, ele diz: cada membro espiritualmente vivo faz sua revitalização, o seu ministério conforme a habilidade que Deus lhe concedeu. Então, cada membro espiritualmente vivo faz sua parte, realizando o seu ministério conforme a habilidade que Deus lhe concedeu. Então, cada membro faz a sua parte para o crescimento da igreja dentro da habilidade que Deus lhe deu. E aí todo crente cresce, ou todo cristão deve se envolver no crescimento da igreja. E esse crescimento da igreja, ele se desenvolve dentro de uma atmosfera cristã, porque eu tenho a Bíblia como regra de fé e prática, eu tenho comunhão com o Deus Pai, comunhão com o Deus Filho, comunhão com o Deus Espírito. Ele cita algo interessante, falando de Paulo, de Pedro, Timóteo e Barnabé. Ele diz que com os demais crentes que não ficaram numa posição de meros espectadores, pelo contrário, eles partem para o crescimento conjunto da igreja. Então, cada membro da igreja local, ele é responsável pelo crescimento da igreja. Há a proclamação do púlpito, do pastor, do líder da igreja, da liderança da igreja. No entanto, cada membro se sente responsável pelo que ele realiza na igreja, seja com oração, evangelização, com seus dízimos e ofertas, com a disposição de servir ao Senhor com alegria e se apresentar diante de Deus com o cântico. Então a igreja precisa se sentir alegre, porque está colaborando para o crescimento da igreja com fidelidade, com ousadia e com submissão ao Cristo, que é a cabeça ou cabeça da igreja. Outro parágrafo interessante, no último do ponto 2 da lição, que diz assim: olha, queremos ver a igreja cheia de gente que amam Jesus Cristo. Se este é o nosso sonho, então precisamos envolver toda a comunidade no projeto de revitalização da igreja, mas não fugindo para um pragmatismo. Pelo contrário, nos mantendo firme à pregação, firme à visão que Deus nos deu, que Deus se revelou para nós, na revelação especial que é em Cristo e a palavra de Deus,
também numa visão ou manifestação natural, que é a natureza, quando a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. A natureza tem uma revelação natural do Deus Criador. Em primeiro verso de Gênesis 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, quando você olha para essa natureza, você tem que pensar que houve um Deus que criou toda essa natureza. João capítulo 1, verso 1, diz que sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Hebreus no capítulo 1, a Bíblia diz que Deus em Cristo criou todas as coisas e ainda sustenta pela força da sua palavra, do seu poder. Então nós, na igreja contemporânea, nós que somos cristãos, com a pregação fiel da palavra, com a preocupação com todo o corpo, quando nós crescemos como igreja, é a visão do Cristo como cabeça da igreja, mas também nós olhamos para essa natureza e vemos que ela não é um fruto do acaso. É Deus quem cria, ou quem criou. É Jesus Cristo quem a sustenta pela força do seu poder, diz Hebreus no capítulo 1. Então, os pressupostos teológicos para a revitalização da igreja é uma visão ou proclamação ou pregação fiel da palavra de Deus. Não é uma corrida para ver quem chega primeiro em algum lugar, que é o segundo ponto, no sentido de que cada membro se preocupa com outro membro, e aí nós crescemos juntos. E aí podemos voltar para o Salmo 133, quando ele diz: como que é bom, como que é agradável viverem unidos irmãos. Ele disse: é como óleo na cabeça de Arão que desce para os seus pés. Ele disse: é como o orvalho do Monte Hermon que desce e rega os vales. É bom, e ele diz assim: e ali o Senhor Deus ordena a sua bênção e a bênção para sempre. Então, no ajuntamento da igreja, na preocupação de todos os membros com o corpo e com a fiel exposição da palavra, cada membro se preocupando com o outro, a igreja se desenvolve, a igreja cresce, a igreja se manifesta no mundo como sal e como luz do mundo. Por isso, não podemos querer crescer sem levar em conta a teologia da igreja. Não podemos fugir da Bíblia para um pragmatismo, para um achismo, para um invencionismo. Nós não podemos fugir. O que o membro pensa deve estar de acordo com a palavra de Deus. Porque, voltando rapidinho aqui para o Colossenses 2, a partir do verso 8, se você observar como que ele diz assim, olha, no verso 9, portanto nele, em Cristo é que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então é em Cristo que a igreja está firmada. Verso 10, também nele, que é Cristo, estáis aperfeiçoado. Então a igreja vai se aperfeiçoando, crescendo em santidade em Cristo. E aí ele diz, ele é a cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidado. Ele diz, tudo é em Cristo. Não é na placa, no nome da igreja. Não é no ideal. Não é a igreja, alguém diz que teve um sonho, uma visão, uma revelação, uma profecia. Ele diz, não, tudo está em Cristo, porque Ele é o cabeça da igreja. Porque nós somos o corpo, porque nós somos os membros, e nós crescemos juntos nesse corpo militante que é a igreja em todo o mundo. Essa igreja que tem a Bíblia como regra de fé e prática, que prega a palavra com fidelidade, que se preocupa com o crescimento do todo e não a cada indivíduo tentando crescer à sua maneira. Não, nós crescemos em graça e conhecimento porque nós somos o corpo de Cristo. E por fim, o terceiro e último ponto que trata, mas o terceiro ponto, ele diz assim, olha, revitalização é espiritualidade, não é só um movimento, como disse também na lição anterior o nosso irmão reverendo Profiro.
não é movimento, revitalização e espiritualidade. E ele diz lá em Isaías 6,5 algo interessante, dizendo que eu sou o Senhor, é Deus, eu sou. Ele diz assim: se queremos ver a igreja crescer, precisamos cuidar primeiro da nossa santidade. A igreja precisa voltar a lutar contra o pecado. Temos de aprender a tratar pecado como pecado. Porque na linguagem contemporânea, parece que não existe pecado mais. O que era a transgressão, hoje parece ser algo extraordinário. Muitos contemporâneos transformaram esta visão de Deus, de pecado, para uma outra coisa. Eles chamam pecado de orgulho, eles chamam transgressão de coisas benéficas. E Deus disse: não, é preciso voltar. Isaías, quando tem a visão de Deus sobre um alto e sublime trono, e os serafins cantavam: santo, santo é o Senhor. Isaías diz: ai de mim, eu estou perdido porque sou pecador, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. E o Senhor o toca, o santifica. Mas Isaías, em vez de se orgulhar, ele cai em si para dizer: eu sou pecador e habito no meio de um povo pecador. E aí, quando Deus pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? O profeta diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Revitalização, além de pregar a palavra com fidelidade, de ter uma visão do todo, que é todo o corpo que deve crescer junto, tendo Cristo como cabeça, é preciso que a revitalização tenha uma base muito séria, muito sólida na espiritualidade de toda a igreja. Em Josué, no capítulo 7, verso 12, diz assim: já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Era uma chamada de Deus para que Israel voltasse a ter intimidade com Deus, através de uma santidade não só com os indivíduos, mas com a comunidade. Então a igreja contemporânea, ela precisa crescer em santidade, com a revitalização, uma visão muito sólida da sua espiritualidade, para ela não ser irmanada, para a igreja não andar de mãos dadas com a sociedade que, como eu já citei, 1 Pedro 5,19, que jaz do maligno. A igreja é sal da terra, a igreja é luz do mundo, é a igreja que tempera, é a igreja que dá sabor, é a igreja que se mantém nesse mundo de forma muito diferente, com ousadia e coragem, não só denunciando pecados, mas pregando a graça e a necessidade do homem se manter firmes e inabaláveis no Senhor. Em Atos 2, verso 47, ele diz que o crescimento atual da igreja, ele tinha uma visão de Deus, tinha visão de pecado, e a igreja crescia. Vós sois a luz do mundo. Um outro ponto 4, ele diz assim: revitalização do líder. E aí ele cita Timóteo 4, de 12 a 16. O líder faz grande diferença, pois deve oferecer direção, moldar o caráter e criar oportunidade de sua importância e inquestionável, no sentido de que a igreja, ela aprende com a proclamação da liderança, com a fidelidade da liderança, com uma disposição da liderança de continuar servindo a igreja com fidelidade. É a liderança que deixa a igreja se descambar para uma diferença não teológica. O apóstolo Paulo fala a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres,
porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. 1 Timóteo 4,16. Observe a prioridade no conselho de Paulo. Ele diz primeiro do líder, Timóteo, e depois da doutrina. Então não dá para hoje negociarmos a doutrina da igreja, principalmente a doutrina do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a doutrina da salvação, a doutrina e a convicção de pecado. É só o sangue de Jesus Cristo que salva o pecador. Não tem outro meio, não tem outra solução. O apóstolo Paulo diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O que nós estamos vivendo na atual circunstâncias de igreja é que as pessoas acham que tem outro mediador. Alguns estão dizendo que, olha, Cristo salva, mas há uma outra possibilidade. A Bíblia diz, não tem. Só há um Deus, só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não estou me opondo a princípios religiosos ou princípios de religião, seita e heresia. O que eu estou dizendo é o que a Bíblia afirma, que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Se a tua fé te leva para a possibilidade de vários deuses, está errado. Se a tua prática religiosa ou prática de adoração vai para além do mediador Jesus Cristo, está fora da Bíblia. Se você acha que tem um outro meio de você ser salvo, que não seja Jesus Cristo, está antibíblico. Para nós a Bíblia é a regra de fé e prática. Por isso ele fala nesse quarto ponto, a revitalização do líder. E aí Paulo fala a Timóteo, olha, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E no quinto ponto, um trabalho do Espírito Santo. Não é um trabalho simplesmente de alguém que tenta inventar algo para o crescimento da igreja. Lá no Salmo 85, verso 4, nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Deus restaura-nos, vivifica-nos. Ele vai falando várias coisas nesse Salmo. 37, por exemplo, verso 1. Também ele fala de uma forma muito forte com respeito ao trabalho e poder do Espírito Santo. Então a igreja prega a verdade, não inventa. A igreja, cada indivíduo tem uma preocupação consigo mesmo. Nós somos o corpo da igreja nesse mundo. A revitalização dessa liderança, um trabalho que é do Espírito Santo. Por isso que a igreja traz vida e vida em abundância. Eu quero ver aqui algo de Ezequiel 37 que diz assim, ele só cita, mas ele diz assim, vemos isto de uma maneira muito clara em Ezequiel 37, de 1 a 3, você pode ler depois. O contexto do profeta era de desânimo, de desolação, a visão de um vale cheio de ossos, e a imagem de Israel naqueles dias no exílio. A imagem que Deus fala para o profeta Ezequiel 37 é uma visão de ossos secos, é uma visão de espiritualidade baixa. No outro contexto, eles desprezaram o Senhor. Estavam na Babilônia, dilacerado, coração dilacerado, muitos esqueceram do Senhor, abandonaram o Senhor, mas havia uma família remanescente, e o profeta era um deles. E Deus vem por meio do profeta e diz, prega, porque ainda há esperança. E os ossos se juntam, na verdade é uma revitalização espiritual de Israel. E quando você vê essa história se realizando, mais tarde com Zorobabel, com Esdras e com Neemias, quando eles voltam para a terra deles, há uma restauração espiritual, há uma revitalização do templo, dos muros de Jerusalém, há o coral, o colégio sacerdotal, a família sacerdotal é reorganizada, a Páscoa é reorganizada, eles leem na palavra de Deus durante todo um dia, quase a noite inteira, porque eles são revitalizados, eles tiveram a consciência do Deus presente.
apesar de Deus permitir que eles fossem para a Babilônia. E quando eles voltam como um vale de ossos secos através do profeta Ezequiel no capítulo 37. Mas ele diz, profetiza, ordena, porque ainda há esperança. E eles foram revitalizados. João no capítulo 15, verso 5, a Bíblia diz, Cristo diz, sem mim nada podeis fazer. Revitalização da igreja é uma visão clara do Deus triuno, é uma visão clara da palavra de Deus, é uma visão clara da igreja como corpo de Cristo, é uma revitalização, é uma visão clara da necessidade da liderança e da igreja como um todo, entender que o crescimento e revitalização da igreja é fruto do Espírito Santo quando a igreja se rende aos pés do Deus triuno. A igreja se submete, a igreja não cria, a igreja não inventa, a igreja se submete, o que na palavra de Deus já está expressa. E diz, sem mim nada podeis fazer. Comece então a sua revitalização particular, primeiro lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, orando. Crescimento é fidelidade ao Deus triuno, envolvimento com a palavra de Deus, que te leva à consciência de pecado, que te levam à visão de santidade, que te levam à visão de que o mundo jaz no maligno e você precisa proclamar o evangelho bíblico e não inventar e não ter os seus próprios meios para crescimento da igreja. Você também é responsável pela revitalização da igreja, porque você ora, porque você se mantém fiel, porque você se submete, porque você tem a visão daqueles que estão em tua volta que precisam de Cristo e você proclama a palavra de Deus com fidelidade. Nós vamos, nesse instante, curvar a cabeça, orar ao Senhor e que medite um pouco, se você não tem a revista, mas pense nos textos bíblicos citados para que você entenda que por mais que a tua vida espiritual se encontre num vale como ossos secos, vá lá para Ezequiel 37 e diz ainda há esperança, porque Deus é que te restaura, porque Deus é quem te dá vida e vida com abundância. Em João capítulo 10, verso 10, ele diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Por isso, que Deus te abençoe e seja um responsável também pela revitalização da sua comunidade, mas tendo sempre uma visão de Deus triuno, da palavra de Deus, que você tenha uma visão clara da igreja para crescer junto, que a liderança cresce junto com você, aponta o caminho, mas anda no caminho, cuidando dele e da doutrina, e vocês, e todos nós, cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Vamos orar. Pai Celeste, continua abençoando-nos como igreja bendita do Senhor, neste mundo tenebroso, que coloca, ó Deus, a Tua palavra sempre em segundo plano, que o temor do Senhor é colocado em segundo plano, mas que nós, como igreja do Senhor, nos mantenhamos com fidelidade neste mundo tenebroso, com a palavra de Deus como regra de fé e prática e com a fé e a esperança do Deus triuno sempre presente em nosso coração. Fica conosco, perdoa os nossos pecados e dá-nos a alegria de Te servir em espírito e em verdade. Amém.
Jeová,